cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado mais uma vez por tudo quanto o Senhor tem realizado. Queridos, por gentileza, aqueles que encontram-se com a Bíblia Sagrada, abra comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos procuram, eu externo a Deus toda a minha gratidão, os meus sinceros agradecimentos a Ele, atributo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por mais uma vez permitir que eu possa fazer uso da sua palavra. Quero, de uma forma muito direta, agradecer ao nosso pastor João Seno, pelo acolhimento, pela oportunidade que tem nos dado, pastor Roberto, com toda a sua família, pastor Seu, Pedrinho, pastor Fiteles, enfim, todos os pastores. Não quero aqui esquecer de nenhum nome, então não vou arriscar agradecer a todos. Eu me sinto muito acolhido por vocês, o carinho que vocês têm transmitido para mim, para a minha família. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Sandra, que esteve ministrando ali hoje em Sara, pela vida do meu irmão Gilmar, está há poucos dias aqui também na cidade, e nós nos encontramos muito felizes. Então sinta-se de uma forma direta, abraçado por mim e por minha família, todos vocês. Também louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão nos assistindo pela RCR TV e também pelo canal 5 da NET, amigos ali do Rio de Janeiro que já nos ligou hoje, amigos ali no interior de São Paulo, Bauru, Marília, pessoas ali da capital de São Paulo que nos ligou e disse que estaria nos acompanhando. Então, um abraço para todos os nossos amigos. Capítulo de número 6, versículo de número 9. Capítulo 6, versículo de número 9, que diz assim o versículo: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Podeis tomar os vossos assentos nessa noite para memorizarmos o texto. Quero que você frise bem: 5 pães e 2 peixinhos. O texto escolhido pelo Espírito de Deus para esta noite, quando ainda estava retornando para Criciúma, porque na quinta-feira nós estávamos em Joinville, ali junto com amigos, ministrando a palavra do Senhor, e pela manhã, quando nós embarcamos, o Espírito de Deus tocou o meu coração e me direcionou a este texto. O texto que nós acabamos de ler é um texto que traz algumas revelações de Deus aos nossos corações. Para cada um, Deus tem uma revelação. Embora o conteúdo da Bíblia Sagrada seja para um só objetivo, para um só propósito, mas o Espírito de Deus tem a alegria e o prazer de revelar algumas verdades morais e algumas verdades espirituais para aqueles que se dedicam no estudo da palavra de Deus, se aprofunda em buscar o conhecimento. Então o texto, acredito que é bastante conhecido por aqueles que são leitores assíduos da Bíblia Sagrada, mas o texto trata de que quando Jesus estava pregando um dos seus sermões, quando de repente Jesus é interrompido, e a pessoa que o interrompe lhe dá a triste notícia de que o seu primo João Batista havia sido decapitado. João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias, o sumo sacerdote. Isabel, a mulher estéril que não podia dar luz, mas casada com o marido, que orava e acreditava no Deus que abre madre daquela que não pode dar a luz. A Bíblia diz que no ano em que Zacarias foi exercer o seu ofício sacerdotal,
O anjo do Senhor lhe aparece no templo e lhe dá a notícia de que a sua mulher haveria de dar luz, pois a sua oração foi ouvida. Pois o anjo disse que ainda dentro do ventre da sua mãe, o menino seria cheio do Espírito Santo, e através dele muito se alegraria. Se cumpriu a palavra e a profecia e a mensagem dada pelo anjo a Zacarias. O texto não nos mostra, a Bíblia não relata a infância, a juventude e a adolescência de João Batista. Mas quando nós voltamos a ver João Batista entrando em cena no cenário bíblico, já vemos ele no Jordão, já vemos ele no deserto pregando mensagens duras, mensagens de correção, mensagens de exortações. E por causa dessa mensagem, o ministério de João Batista era um ministério comprometido, um ministério perseguido, até que um dia João Batista resolve levantar o seu dedo e entregar uma revelação dada por Deus ao coração de Herodes, quando Herodes estava ainda pensando e desejando a mulher do seu irmão. Aí que a perseguição dobrou, aí que a perseguição foi dobrada sobre o ministério de João Batista, ao ponto de João Batista ser preso, ser clausurado por Herodes. O texto diz que bem antes de João Batista ser preso, João Batista estava batizando no Jordão, e disse que ele batizava com água, mas ia vir um após ele, que ele não era digno de desatar suas sandálias, e este batizaria com Espírito e com fogo. A saber, ele estava falando de Jesus. Não depois de muito tempo, Jesus aparece, assumindo o seu ministério terreno. João Batista é preso, e neste momento, Jesus estava ministrando, quando alguém lhe traz a notícia que João Batista tinha sido decapitado. Ora, no dia do aniversário de Herodes, uma jovem dança na frente de Herodes. Herodes estava alegre por causa do vinho, e chama essa jovem e lhe faz a promessa: pede-me o que queres, que lhe darei até a metade do meu reino, se possível for. Quando esta menina foi pedir conselho à sua mãe, a sua mãe disse: não queira a metade do reino de Herodes, mas sim a cabeça de João Batista em uma bandeja. Por conta disso, João Batista foi decapitado. E a triste notícia chega a Jesus. Jesus interrompe o sermão, pois Jesus estava recebendo a notícia que estava perdendo o seu ente querido, alguém de sua família, um membro familiar. E Jesus, como homem, sentiu dores como qualquer ser humano, como qualquer pessoa que perde alguém da sua família. Nesse exato momento, Jesus convoca os discípulos e resolve ir para o deserto, porque o deserto seria o lugar onde Jesus estaria só. Mas Jesus não imaginava como homem que ao chegar no deserto, ele se depararia com uma grande multidão, pois todos aqueles que estavam o escutando, ouviu quando Jesus disse aos discípulos que ia se retirar para o deserto. Quando Jesus chega no deserto, se depara com uma multidão, Jesus não baixa a sua guarda, Jesus não demonstra fraqueza, Jesus não retrocede do seu chamado ministerial, mesmo com a dor da perca, mesmo no deserto. Jesus resolve cumprir o seu mandato, cumprir o seu ministério de pregar a palavra, de curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e operar maravilhas naquele local. Jesus estava fazendo prodígios e maravilhas, e a história diz que foi o dia todo, desde a manhã. Agora, no final da tarde, alguém interrompe Jesus novamente, mas dessa vez não é para dar notícia para Jesus de que alguém de sua família havia morrido, da notícia de que alguém havia sido decapitado. Mas a notícia agora era de que o povo estava todo dia com eles, estava o dia todo naquele local e estavam com fome. Então a pessoa aconselha Jesus para que Jesus despede a multidão, para que a multidão vá pelas aldeias, pelas cidades circunvizinhas, para que compre comida, para que coma, para que não desfaleça no meio do caminho. Jesus repreende aquela pessoa
e manda que aquela pessoa convide e separe em grupos e mande que a multidão se assente, porque de maneira nenhuma Jesus lançaria alguém embora para sua casa, mandaria alguém para sua casa de mãos vazias. Jesus disse: eu não mando ninguém de mãos vazias, aqueles que vieram até a mim. Nesse momento, essa pessoa assume a responsabilidade, reúne a multidão, divide em grupo e coloca elas sentado nas relvas, coloca sentado em grupos. Agora Jesus vai até um dos discípulos, chamado Filipe, e pergunta para Filipe: aonde compraremos comida, aonde conseguiremos comida, para dar de comida para toda esta multidão, para alimentar toda esta multidão. Filipe, no momento, ele se apavora, se assusta e diz: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, nós teríamos condições de alimentar toda essa multidão. Quando eu olho para esse texto e vejo que Filipe responde para Jesus esta resposta, dizendo a Jesus que nem se tivesse 200 dinheiro, conseguiria alimentar a multidão. Então me chama a atenção, pois Filipe era um dos discípulos de Jesus. Filipe era um dos que andava com Jesus, era um dos que presenciou a maioria dos milagres de Jesus. Filipe foi aquele que ganhou Natanael para Jesus, quando chegou até Natanael e disse: viste o profeta de Nazaré? E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe disse: vem e veja. Mas agora Filipe está no deserto, de frente com uma multidão, e numa situação muito difícil aos olhos humanos. Pela ótica humana, Filipe conta, Filipe baseia-se e dá o diagnóstico para Jesus, dizendo: nem se tivéssemos 200 dinheiro, nós conseguiríamos alimentar esta multidão. Filipe era o discípulo que Jesus estava dando a oportunidade, talvez para entrar na história, talvez para exercer aquilo que o mestre já vinha lhe ensinando. Mas no momento oportuno, Filipe não soube utilizar, Filipe não aproveitou a oportunidade. E o que ele falou era que naquele dia não teria condições de alimentar a multidão. Filipe, quando nós falamos do nome de Filipe, embora o nome Filipe, eu não tenho nada contra este nome, mas a síndrome que Filipe se expressou, a síndrome que tomou conta de Filipe, quando ele se deparou com uma multidão, quando Filipe viu toda aquela cena, viu aquele cenário, ele agora deixa a sua fé se esvair. Ele agora começa a simplesmente confiar nos recursos financeiros. Um homem que viu Jesus ressuscitar os mortos, um homem que viu Jesus curar os paralíticos, um homem que viu Jesus fazer prodígios e milagres, porém agora está desacreditando no que Jesus pode fazer naquele momento. Mas enquanto Filipe estava desacreditando, a Bíblia diz que André, o moço que entra no meio da multidão e acha um rapaz, o texto não diz o nome do rapaz, mas diz que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. O moço estava com 5 pães e 2 peixinhos. André pega este rapaz e apresenta para Jesus e diz: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O próprio André diz: mas o que é isso para tanta multidão, para tanta gente? Enquanto o pão e o peixe estavam nas mãos do menino, enquanto o pão e o peixe estavam na mão de André, era algo insignificante naquele momento aos olhos da multidão, aos olhos de André, aos olhos do menino era insignificante. Mas quando passou a mão de Jesus, quando chegou nas mãos de Jesus, foi o suficiente para Jesus operar um grande milagre naquele dia. Quem esperava de ir para casa, quem esperava ir embora pelo caminho com fome, desanimado, saiu daquele dia alegre, com o coração regozijando por causa do grande milagre
operado pelo Senhor. Mas o que me chama a atenção, o que o Espírito do Senhor me fez chamar minha atenção, foi acerca dos 5 pães e acerca dos 2 peixinhos. Escute bem, meus irmãos, quando eu olho para esse texto e vejo que entra em cena 5 pães e 2 peixinhos, então eu perguntei para o Senhor, através do Espírito Santo, conversando, pedindo a Deus: Senhor, me dê uma revelação a respeito desta palavra. E o Senhor disse ao meu coração algumas revelações. Aprove a Deus essa noite que o seu coração esteja aberto, para que você possa receber a mesma revelação que o meu coração recebeu quando o Espírito de Deus falou ao meu coração. Quando nós falamos de pão na Bíblia fala-se de Jesus. Logo os versículos na frente, Jesus disse: eu sou o pão que desci do céu. Quando fala de pão na Bíblia, está falando de Jesus de Nazaré, aquele que alimenta, aquele que sacia a fome da alma, aquele que sacia a fome da multidão. Quando fala de peixe, está falando de homem, está falando de alma. Jesus chamou os discípulos e disse: vinde após mim e farei vocês pescadores de homens. Quando eu olho para esse texto, quando eu li esse texto, Jesus falou para mim, quando eu perguntei: por que Jesus não multiplicou 5 peixes e 2 pãozinhos? Porque o texto está afirmando que era 5 pães e 2 peixinhos. Era mais pães e menos peixe, era mais pão e menos peixe. Jesus falou para mim que aonde ele está, tem que ter mais dele, tem que ter mais de Jesus e menos do homem, tem que ter mais de Jesus e menos do homem. Quando nós entendemos esse texto e olhamos para isso, nós estamos falando de pão. E a igreja de Jesus foi a igreja que foi acostumada a comer pão assado no fogo. Pão assado no fogo. A igreja de Jesus não foi acostumada a comer pão embolorado, pão dormido, pão cru, porque pão embolorado, pão cru não alimenta, incha aqueles que o comem, mas pão assado, esses alimenta. Quando eu estava lendo, o Espírito disse ao meu coração a respeito desse texto. Ele disse para mim que estão invertendo os valores, estão invertendo a fila, estão invertendo as colocações. Em vez de ter mais pão, está tendo mais peixe em alguns lugares por aí. E aonde tem mais peixe e menos pão, Jesus não tem condições de aparecer, Jesus não tem condições de operar milagres, Jesus não tem condições de fazer prodígios e maravilha. Mas aonde tem mais de Jesus e menos do homem, Jesus consegue aparecer, Jesus consegue agir no meio da multidão. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor disse ao meu coração: tudo isso aconteceu porque o menino tinha mais pão e menos peixe. O menino leva para um deserto, o menino leva para a presença de Jesus, para a presença do Senhor, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que ele tinha consigo. E foi com aquilo que Jesus resolve o problema de uma grande multidão. Quando eu estava estudando esta mensagem, perguntando ao Senhor: Senhor, me diga mais sobre isso. Ele disse: sim, o pão, quando é preparado, o pão ele já não vem preparado. Existe uma obrigação do padeiro, para que o padeiro possa preparar o pão, para dar de comida para aqueles que necessitam. Quando vamos numa padaria e chegamos na padaria, nós chegamos pelas manhãs cedo, pelas 6 horas, 5h30, 7 horas. Quando chegamos, o pão já está lá, mas o padeiro chegou às 3 da madrugada, porque o padeiro tem compromisso com a massa. O que está acontecendo, Deus me falou, é que muitos padeiros já não têm mais compromisso com a massa, não querem mais preparar um pão, não querem mais ter intimidade com a massa, com o conteúdo que forma o pão. Quando eu
falo da massa, eu falo da palavra. Quando eu falo de pão, eu falo de Jesus. Quando eu falo de Jesus, eu falo da semente. Jesus disse quando para os discípulos que ia morrer, os discípulos disseram, não precisa. Jesus disse para a semente, para ela brotar, é preciso morrer na terra. Ele estava falando de si mesmo. Ele disse, se eu não morrer na terra, se eu que sou o grão, que eu sou a semente, não morrer na terra, não tem como a igreja brotar. Quando eu olho para esta mensagem, eu vejo o compromisso daquele menino em levar o pão para o deserto. Aquele pão não estava cru, embora a Bíblia não diz, embora a Bíblia não afirma se estava ou não estava, mas temos que trabalhar com uma lógica, com o nosso pensamento lógico, e com certeza aquele pão estava, aleluia, assado, pois Jesus não ia dar um pão cru para a igreja, Jesus não ia dar um pão cru para a multidão, mas Jesus pega aquele pão, porque o pão estava preparado, o compromisso do menino em levar o pão. Mas antes de sair de casa, eu fiquei imaginando a preocupação daquele menino, se preocupando em levar o pão para aquele deserto. Ele jamais imaginaria que aqueles pouquinhos pães que ele estava levando, ele conseguiria alimentar uma multidão através daquele pouquinhos pães que ele tinha. Mas ele levou. Parece que eu vejo ele, o compromisso daquele moço com a massa, o compromisso daquele moço em preparar o pão para levar para o deserto. Deus falou para mim, o que está faltando em muita gente é o compromisso com a massa, em preparar o pão, em preparar o alimento que vai alimentar a multidão. Jesus olhou para a multidão, porém a multidão estava faminta, e só um menino que tinha pão suficiente para colocar nas mãos de Jesus, e para Jesus fazer um grande milagre. O texto diz que Jesus multiplica os pães, alimenta toda a multidão, multiplica também os peixes, e quando termina de multiplicar os peixes, e termina de multiplicar os pães, Jesus olha para os discípulos, e manda os discípulos distribuir para a multidão. A multidão se alimenta, a multidão fica saciada. Agora Jesus dá ordem aos discípulos dizendo, agora recolhe aquilo que sobrou, aquilo que sobejou. E quando foram recolhidos, sobraram-se 12 cestos de pães. 12 cestos de pães sobraram. E quando os 12 cestos sobraram, e quando eu li que os 12 cestos estavam ali, eu perguntei para o Senhor, por que não sobrou peixe? Por que não sobrou peixe, só sobrou pão? Por que não sobrou peixe, só pão? Então Deus falou no meu coração, porque o que é do homem acaba, o que é do homem cessa, o que é do homem não vai adiante, mas o que é de Jesus sempre tem para levar para casa. Quando nós entramos num lugar como esse, estão se invertendo os valores por aí. O Senhor disse ao meu coração, quando nós olhamos por alguns eventos que estão acontecendo por aí, o povo já não está indo mais atrás do pão, mas estão indo atrás dos padeiros. Se o padeiro for renomado, se o padeiro for famoso, se o padeiro tiver, aleluia, nome, então eles vão, porque eles estão indo por causa do padeiro. Quando chegamos na padaria, nós não vemos o padeiro, porque o padeiro chegou de madrugada, preparou a massa, acendeu a fornalha, assou o pão, colocou o pão na prateleira, e todo mundo que entra na padaria vai atrás de pão, mas estão invertendo, estão colocando o pão escondido, e os padeiros estão tomando a posição das prateleiras. Jesus falou algumas coisas ao meu coração, e Jesus disse, estão querendo me colocar atrás da prateleira, e estão se colocando na minha frente. Sabe por quê? Muitas multidões por aí já não estão mais saciadas. Eu não estou falando de inchar, porque inchar é uma coisa, mas sair alimentado de um culto é uma coisa diferente. Quem sai inchado de um evento grande, quem sai inchado de uma presença de um padeiro, quando
Quando chega na esquina já está com fome. Quando chega no outro dia já está querendo desviar, já está querendo desanimar. Quando Elias estava desanimado, quando Jezabel mandou a notícia para ele, dizendo: diga para esse profeta que amanhã por esta hora nós vamos matar ele. Ele foi para o deserto, se deitou naquele deserto e pediu a morte para o Senhor. O Senhor mandou um anjo para Elias e disse: Elias, bebe desta água e come deste pão. Elias não quis comer do pão. Elias voltou a dormir e o anjo disse: Elias, toma desta água e coma deste pão, porque longa é a sua caminhada. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites após ter comido aquele pão. Sabe por que muita gente estão parando no meio do caminho? Sabe por que muita gente estão desistindo no meio da caminhada? Porque não querem mais comer pão, não querem mais receber o pão que desceu do céu. Estão preferindo receber aquilo que os padeiros estão oferecendo por aí. Escute bem, meus irmãos, na padaria existe dois profissionais: o padeiro que tem compromisso com a massa, que oferece o pão que alimenta, e o confeiteiro que enfeita, aleluia, aquilo que ele fabrica. O Senhor me disse isso, eu não sei porque ele falou meu coração, mas ele disse: pregue esta palavra do jeito que eu estou lhe falando. Tem muita gente por aí na posição de confeiteiro, estão enfeitando as coisas, estão enfeitando o alimento, estão, aleluia, adulterando a fórmula principal e original do pão que alimenta o crente, do pão que alimenta a igreja. Mas Jesus falou para mim que a igreja, aleluia, não foi acostumada a comer qualquer coisa, ela foi acostumada a comer pão assado no fogo e peixe assado no fogo. Quando os discípulos ficaram a madrugada toda pescando e não pegaram nenhum peixe, quando eles voltaram para a beira da praia, encontraram Jesus com pão e peixe assado. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor me chamou a atenção e disse: ei filho, não ande comendo qualquer coisa por aí não, não ande se alimentando de qualquer coisa por aí não, coma pão, porque o pão que desceu do céu, o pão que dá a vida eterna, o pão que alimenta, o pão que fortalece, o pão, aleluia, que dá vigor para o crente, é o pão Jesus de Nazaré, que ele está aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele em nosso meio. Escute bem, tudo que o padeiro faz, tudo que o padeiro ele vem fazendo de madrugada, vai para a fornalha. O padeiro tem compromisso com a massa e o padeiro tem compromisso com a fornalha. Quando a massa, enquanto ele está preparando a massa, a fornalha já está sendo acesa para assar o pão. Mas o confeiteiro é diferente. O confeiteiro, quando ele chega, a massa já está pronta, o pão já está pronto, e o confeiteiro ele só chega para enfeitar, aleluia, o que já está feito. E tudo que o confeiteiro enfeita não pode chegar perto de fogo, porque se chega perto do fogo derrete. Tudo que o confeiteiro faz vai para a geladeira. Eu fiquei me perguntando ao Senhor: Senhor, como que é isso, ó Pai? Ele disse: sim, existe muita gente que estão apagando a fornalha, o fogo do meu espírito, estão querendo apagar o fogo do espírito dentro da igreja, estão querendo deixar a igreja como se fosse uma geladeira, porque eles já não têm compromisso com o fogo da oração. Ninguém consegue mais, muitas das vezes, preparar a massa e passar na fornalha da oração. O Senhor disse para mim que todos nós temos
temos que passar pela fornalha da oração. Você já passou pela fornalha da oração? Você já se colocou na fornalha da oração? Deixa eu dizer uma coisa: se você é um crente que se coloca na fornalha da oração, é porque você é o verdadeiro padeiro que Deus chamou para alimentar uma grande multidão que está faminta aí fora. O texto está dizendo que sobrou 12 cestos de pão. 12 cestos de pão foram sobrados e distribuídos pelos discípulos. Imagine comigo que sobrou pão e não sobrou peixe. Sabe o que Deus falou comigo nesta madrugada? Falou comigo ainda neste dia de hoje. Ele disse: todos aqueles que vêm até mim com o objetivo de me adorar, com o objetivo de buscar a minha presença, com o objetivo de estar perto de mim, não vai para casa levando peixe, porque o peixe não sobra, mas pão sempre sobra para você levar para casa. Você se alimenta aqui nesta noite e sai daqui desta noite, chega em casa, você vai falar do pão que foi pregado aqui, aleluia, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos. Amanhã na escola, amanhã no culto, você vai falar do pão que foi pregado aqui. Você vai falar no domingo na escola dominical do pão que foi servido aqui. O pão, quando vem de Deus, você sai da igreja, você sai do culto e você ainda leva o pão para casa, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus parentes. Aleluia. Se coloca de pé nesta noite, por gentileza. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas o povo não levou peixe para casa. Não sobrou peixe, mas sobrou pão. Você não vai sair daqui nessa noite levando para casa peixe, mas vai sair daqui nessa noite levando pão, suprimentos para você ainda caminhar. Eu não sei se é 40 dias e 40 noites como Elias. Eu não sei quanto tempo ainda você precisa caminhar. Mas o pão que Jesus está nos entregando aqui nessa noite é pão para você comer. É pão para você se alimentar. E ainda sair daqui distribuindo pão na sua congregação, distribuindo pão aonde você congrega, aonde você dirige, porque o que alimenta é o pão chamado Jesus de Nazaré, o pão que desceu do céu, o pão que aonde ele está, os milagres acontecem. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar. O moço que vai adorar Deus pode se achegar até aqui. Eu vou fazer uma oração. Naquele deserto, a obrigação de alimentar aquela multidão não era do menino, era dos discípulos. Por isso que Jesus chamou Filipe. A obrigação de procurar comida, de criar uma situação para alimentar a multidão não era do menino, era dos discípulos. Mas quando Jesus chegou nos discípulos, os discípulos não tinham, já tinha acabado o pão. Eles não tinham mais pão. Filipe falou que não tinha dinheiro. Mas no meio da multidão, apareceu um menino, um rapaz, um moço. Em algumas tradições diz um menino, outros diz rapaz, outros diz moço, outros diz jovem, outros diz mancebo. Mas não importa. O importante é que no meio da multidão,
Tinha alguém que talvez muitos olhavam para ele e diziam assim: desse aí não sai nada. Esse aí não tem condições. Ou talvez olhava para o que ele tinha e disse: é pouquinho demais. O que ele tem é pouquinho para alimentar a multidão. É só 5 pães e 2 peixinhos. Só que Jesus não estava preocupado com a quantidade. Jesus estava preocupado com a qualidade do que ele tinha. Era pouquinho, mas era pão assado. Era pouquinho, mas era peixe assado. Talvez o que você tem é pouquinho. Talvez o que você tem nas suas mãos é pouco, é pequeno, é insignificante aos olhos da multidão. Pessoas olham para você e diz que você não tem condições nenhuma de chegar em algum lugar. Porque foi mais ou menos isso que falaram quando olharam para mim. E às vezes eu fico me perguntando ao Senhor: entre tantos homens, tantos pregadores, que tem a oratória melhor que a minha, hermenêutica melhor que a minha, mensagens. Esses dias eu estava olhando e falando: Senhor, nosso telefone tem tocado, e eu fico perguntando, e às vezes eu falo: Senhor, mas tudo o que eu queria, ser um cidadão comum, acordar cedo, ir para o serviço, trabalhar, voltar, vir para a igreja, sentar no último banco, terminar o culto, receber a bênção apostólica, descer, ir para casa, dormir com a minha família, no outro dia trabalhar. E Deus falou assim: não, eu quero que você fale de mim. Eu quero que você pregue a minha palavra. Eu quero que você pronuncie o meu evangelho. Eu disse: Senhor, mas eu não tenho condições. Eu não sei. E o que eu sei é bem pouquinho. Ele disse: não se preocupe. Porque é com um pouquinho que você tem que eu quero alimentar multidões. É com esse pouquinho que você tem na sua lancheira que eu quero mostrar que eu uso quem eu quero, quando eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Que eu uso os que não são para confundir os que são. As coisas loucas para confundir as sábias. E sabe de onde Deus me pegou? Do meio da multidão. E sabe o que Deus está procurando essa madrugada? Alguém no meio da multidão que possa dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que Deus está procurando nesta madrugada? Pessoas. Sabe por que Deus te trouxe aqui nessa madrugada? Para saber o que tem nas suas mãos. Aquele menino disse: talvez não possa ajudar muito, mas o que eu tenho é isso. Eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho é isso aqui. Você quer me levar para pregar na sua igreja? O que eu tenho é isso.
Só que eu falo uma coisa para você. Quando eu comecei, eu tomei alguns conselhos de algumas pessoas. E os conselhos eram: se você quiser estourar e que a sua agenda estoure, procure mensagem que massageie o ego e incha o ego do povo. Que aí vai garantir mensagens, rapaz. Você vai rebentar. O negócio é inchar o povo. E se inchar o povo, você garante os congressos. Minhas mensagens assim: pão e peixe. É pouquinho, pão e peixe. Só que ainda é mensagem que alimenta quem escuta. Que num culto como esse, nós vamos sair daqui, não vamos levar nada do homem. Mas você vai levar um cesto de pão. Tem algumas reuniões por aí que você sai, você tem que ir já com arame assim para colocar um monte de chaves. Receba a chave. Tem uns que já tem que ir com um caminhão para ir levar as portas. Receba a porta. Tem uns que já tem que ir levar um motorista de reserva. Já sai, receba o carro. Porque isso são alimentos que incham. Mas eu vim aqui nessa madrugada para dizer: leve pão. Leve pão. Leve pão para a sua casa. Leve pão para a sua caminhada. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Por bondade. 5 pães e 2 peixinhos. E os peixinhos estavam no diminutivo. Peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. O que é do homem não subsiste, não sobra. Mas o que é de Jesus, você leve para casa nesta madrugada. Aleluia. Leve pão para o seu ministério, para as suas ovelhas. Dê pão lá na sua igreja onde você congrega. Alimente seu povo, as suas ovelhas com pão. Dê pastagem para elas, mas pão. Pastor que dá pão para as ovelhas, não fica com medo das ovelhas pular a cerca, porque ela fica sustentada pelo pão. Mas pão assado, na oração, na fornalha da oração. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho Jesus, ó Deus, muito obrigado. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a minha vida, o meu ministério. A vida, Senhor, deste irmão, desta irmã, deste povo, Senhor, que estão, meu Deus, nos assistindo
pela internet, pelo canal 5 da NET. Meu Deus, por essas pessoas que aqui estão, ó Pai querido, saíram das suas casas e vieram nesta madrugada, Senhor, te adorar, bendizer, agradecer, enaltecer teu nome. Senhor, vieram aqui, Senhor, não por causa do padeiro, Senhor, mas por causa, Senhor, do pão. Não vieram aqui, Senhor, por causa do padeiro, Senhor, mas vieram por causa do pão. Não vieram aqui, Senhor, meu Deus, atrás do padeiro, Senhor, mas vieram atrás do pão que desceu do céu. Senhor, continue abençoando o teu povo, Senhor, meu Deus. Continue alimentando o teu povo, Pai querido, Pai amado. Continue fazendo coisas grandes e firmes, meu Deus, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, abençoando, meu Deus querido, os pastores, dirigentes desta igreja, o pastor presidente deste campo, da nossa convenção, Senhor, pastor dirigente desta igreja, Senhor, meu Deus, os pastores de setores, meu Deus querido, nós viemos aqui nesta noite, independente do padeiro, nós viemos aqui, Senhor, por causa do pão. Viemos aqui nesta madrugada, os setores, ó Pai querido, o setor, Pai, que está cooperando com esta vigília, os demais setores, Pai, os pastores, que eles levem, Senhor, nesta madrugada, Senhor, pão, ó Pai, que eles possam, Pai querido, alimentar, Senhor, o rebanho com pão, Pai amado, porque este pão é gostoso, esse pão cura, esse pão restaura, Senhor, este pão, Senhor, meu Deus, ó Pai querido, dá vigor para nossas vidas. Nós agradecemos a Ti, Senhor, crendo, ó Pai querido, no poder da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem Aleluia. sentar. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aleluia. Quantos já foram leprosos, mas hoje foram alcançados pela mão do Senhor? Deixa eu ver. Aleluia. Ninguém me tocou, ninguém me abraçou. As feridas que formaram em meu corpo, e pouco a pouco começaram a me evitar. Ninguém me tocou, nem sequer um aperto de mão. Quando passavam pela rua, minha presença incomodava, e alguém gritava, dizendo assim: leproso, imundo. Escondiam seus filhos pra não me ver, de mim se afastavam só pra não correr o risco de se descuidar e em mim esbarrar. Ninguém me tocou até hoje. Por quê? Porque hoje aconteceu algo bem diferente. Encontrei na estrada um homem cercado por muita gente. Em meio às feridas nasceu a fé, e então eu gritei: mestre, se quiseres, torna-me limpo. E quando me viram, todos deram um passo pra trás. Ele foi diferente, começou a caminhar em minha direção. Esconderam sua face, mas ele olhou dentro dos meus olhos, e eu senti o seu amor como um rio me inundando, e ele me tocou e disse: eu quero seja limpo. E agora eu posso testemunhar. Eu estou curado.
olhar, quando de mim se aproximou, somente um toque, um simples toque. As mãos que criou as estrelas não se importou com as minhas feridas e me tocou, e Jesus te tocou. E quando olhei, eu não encontrei mais feridas em mim. Quem se afastava, agora sorrindo vem me abraçar. Eu ando nas ruas e os meus vizinhos me apertam a mão. Os teus filhos te beijam e tu senta à mesa pra partir o pão. E quando caminho, eu piso e sinto o chão sobre os meus pés. Eu entro no templo e com alegria eu louvo ao Senhor. Maior que a cura foi o amor que por mim demonstrou. Poderia curar-me com uma palavra, mas ele me tocou. Jesus te tocou. Quantos já foram tocados por ele? Deixa eu ver, deixa eu ver. E quando olhei, eu não encontrei mais feridas em mim. Quem se afastava, agora sorrindo vem me abraçar. Eu ando nas ruas e os meus vizinhos me apertam a mão. Os meus filhos me beijam, eu sento à mesa pra partir o pão. E quando caminho, eu piso e sinto o chão sobre os meus pés. Nós entremos no templo e com alegria nós louvamos ao Senhor. O maior que a cura foi o amor que por mim demonstrou. Poderia curar-me com uma palavra, mas ele me tocou. Jesus nos tocou.